Bom, então olha só, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo e eu queria agora, na verdade, retomar o, o, o sistema, a dinâmica de reprodução do capitalismo internacional, lá de onde nós paramos, no finalzinho do primeiro bimestre. Lá no finalzinho do primeiro bimestre, nós vimos como foi reconstruído o capitalismo, né, a partir de uma série de pilares institucionais, econômicos, né? Falamos da Conferência de Bretton Woods, da consolidação do dólar como meio de pagamento internacional. Falamos ali da criação do Fundo Monetário, do Banco Mundial, que eram instituições financeiras internacionais que tinham papéis importantes a desempenhar dentro do sistema internacional. Falamos também do estabelecimento de um regime de câmbio fixo, né, com o dólar lastreado em ouro e as demais moedas do mundo lastreadas ou em ouro, quando o país tivesse, o que não era muito comum, ou em dólar, porque o dólar também valia ouro, né? Depois falamos lá das conferências de Yalta e Potsdam, da divisão do mundo em zonas de influência, da Guerra Fria, da corrida armamentista. Comentamos a respeito também do Plano Marshall, que foi importante para a reconstrução dos países destruídos pela guerra, e falamos ali do GATT como um fórum de discussões internacionais que visava estimular e fomentar, não é, o livre comércio internacional. Dissemos também que, paralelamente a essa reconstrução, né, o capitalismo do pós-guerra ele foi fundamentalmente um tempo que o mundo viveu sob uma forte liderança e influência dos Estados Unidos da América. Portanto, mencionamos aqui a expressão hegemonia americana, é o período da hegemonia americana, que se consolida, portanto, no final da Segunda Guerra Mundial, e de lá para frente a gente viveu esse período. Muito bem. Eu vou, então, retomar a partir disso aqui, para a gente chegar mais próximo agora dos nossos dias, para a gente entender um pouco o que está acontecendo no mundo hoje, né? Eu vou, então, compartilhar aqui com vocês um slide. Esse slide eu vou disponibilizar lá no sistema do Live para vocês, então não precisem ficar ansiosos nem copiando nada, não. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do capitalismo do pós-guerra, né? do período de boom e do início de uma nova crise estrutural. Talvez a mais grave de toda a história do capitalismo, né? Bom, então, esse período de boom, né, de grande prosperidade econômica, social, que viveu, né, o capitalismo ocidental, principalmente, a gente já conhece um pouco disso, né? E eu listei ali do lado esquerdo da página 3 elementos que permitem a gente entender exatamente esse período de grande prosperidade, né? Então, em primeiro lugar, olha, a reconstrução da Europa e do Japão com crédito subsidiado, né? Então, isso aqui foi feito ou mediante crédito fornecido pelo Banco Mundial,
eventualmente também pelo Fundo Monetário Internacional, com propósitos diferentes, e também pelo Plano Marshall, né? Pelo Plano Marshall. Então, o que aconteceu aqui, na verdade, é que a reconstrução dos países da Europa Ocidental e do Japão permitiu a mobilização, né, de uma grande massa de trabalhadores que passaram a trabalhar diretamente nas obras de reconstrução, mas também foram assumindo, né, as funções dentro das diversas empresas, fossem elas do setor privado, fosse do setor público, etc., né, que aconteceu nesses países aqui, né? Aqui, quando falar de reconstrução, nós estamos pensando no sentido mais lato possível aqui, né? Ou seja, reconstrução não apenas das infraestruturas que foram devastadas durante a guerra, ou seja, estradas, né, ferrovias, portos, aeroportos, hospitais, escolas, residências. Então, é uma reconstrução, digamos, física, né? Mas também reconstrução, digamos, das fábricas, dos empregos, da produção que antes existia e tinha declinado de maneira vertiginosa, como nós tivemos oportunidade de ver, né? Então, aqui chama atenção duas coisas nesse processo de reconstrução, que é o elevado nível de consumo que havia, que foi criado na sociedade mundial, internacional, graças exatamente a este processo de reconstrução, né? Que nível de consumo elevado eu estou falando? De um lado, o consumo das famílias, que vão ser empregadas, né? vão se recuperar o seu poder aquisitivo, né? Vão voltar a se alimentar, a comprar roupas, a comprar eletrodomésticos, toda essa coiseira toda, né? E, de outro lado, o consumo empresarial, né, que é o consumo propriamente dito ali da produção, seja ela do que for, né? Então, a reconstrução da Europa e do Japão, o primeiro efeito importante que trouxe foi exatamente essa ativação extraordinária do nível de consumo mundial, internacional, né? Bom, em segundo lugar, a corrida armamentista, né? A corrida armamentista ela teve uma importância gigantesca, em primeiro lugar, porque, como nós já tivemos a oportunidade de comentar, ao terminar a Segunda Guerra Mundial, 40% da economia dos Estados Unidos estava diretamente vinculada com a produção bélica, né? Então, a corrida armamentista ela permitiu a sustentação desses 40% do parque industrial americano, que era destinado à produção bélica, continuou nessa toada, né? Só que agora a produção bélica não era mais para abastecer os países aliados que estavam diretamente envolvidos na Segunda Guerra Mundial, mas para abastecer, na verdade, todos os países que faziam parte da esfera de influência dos Estados Unidos e que precisavam se armar, porque existia, né, uma tese, né, que é exatamente a tese da Guerra Fria, de que a qualquer momento, né, o Ocidente capitalista, livre, né, podia ser atacado aí pelo mundo soviético, né, ou socialista, né, como alguns diziam, né? Então era preciso armar o mundo, não porque estavam numa guerra aberta, mas numa guerra fria, né?
Isso aí teve uma importância também, porque uma boa parte dos lucros auferidos pelos americanos com a exportação de máquinas, de equipamentos e até mesmo de produtos primários, né, de víveres para a Europa, por exemplo, os lucros obtidos disso muitas vezes foram encontrar no setor bélico, né, uma maneira de serem reinvestidos, né? Então, a indústria bélica ela abria ali um importante espaço para o reinvestimento do dinheiro, né, dos lucros que eram ganhos em outros setores. A indústria bélica ela demanda muitíssimos recursos, principalmente porque é a indústria que movimenta a, a, que movimenta os maiores investimentos em pesquisa e tecnologia, né? Bom, essa corrida armamentista, paralelamente à reconstrução europeia e japonesa, também vão desempenhar um papel importante no tocante à expansão do consumo, né? Porque aqui nós estamos lidando com, entre outras coisas, com produção de armas, com produção de navios de guerra, produção de submarinos, produção de aviões de guerra e tudo mais, e tudo isso demanda enormemente também matéria-prima, né? Quando não matéria-prima, como eu disse aqui já, pesquisa, investimentos pesados em pesquisa. Então, de novo, a indústria armamentista, né, a corrida armamentista, perdão, na verdade, ela vem se somar à reconstrução europeia e japonesa para agigantar esse consumo, né, extraordinário que vai se expandir aí no período pós-guerra. Finalmente, aqui tem a internacionalização do capital, liderado principalmente por multinacionais norte-americanas. Logo que as economias europeias, ocidentais e o Japão também têm suas economias reconstruídas, suas empresas também vão acelerar esse processo de internacionalização, suas empresas também vão se internacionalizar. Mas o processo foi liderado principalmente pelas empresas norte-americanas, o que vai abrir uma série de grandes oportunidades para as empresas americanas, seja na Europa, seja na América Latina, na África, na Ásia e outras partes do mundo, né? Esses três itens aí, juntos, ABC, eles vão ter um reflexo imediato na sustentação da demanda efetiva mundial, que é o consumo, né? Que eu falei aqui agora há pouco, né? E essa sustentação da demanda efetiva mundial, olha só, vai permitir o que exatamente? Em primeiro lugar, altas taxas de lucro, né? É um período que, se vocês se recordarem um pouquinho daquele slide que foi usado aqui por nós para falar do período da reconstrução do capitalismo, né? Lá no finalzinho do primeiro bimestre, os últimos slides, eles apresentam ali alguns dados. E um dos dados que mostra lá é que, a partir de 45, pelo menos aí até a primeira metade da década de 70, o comércio vai crescer mais rápido do que a produção, né? E isso acontece por quê? Claro, primeiro porque a Europa se reconstruiu adquirindo bens, adquirindo equipamentos, adquirindo máquinas e adquirindo também muita matéria-prima no mundo, né? Então, isso aí é um fator importante do crescimento rápido do comércio, que vai se realizar num ritmo mais acelerado do que o crescimento da própria produção. Ou seja, é uma
situação assim é a situação, digamos, mais desejada, né? mais favorável que pode existir a uma economia capitalista, né? Porque significa, basicamente, que tudo que era produzido era vendido, né? Dado exatamente o elevado nível de consumo internacional. Isso vai permitir altas taxas de lucros, né? O que, por sua vez, vai estimular mais investimentos, né? Esses investimentos vão, por sua vez, se refletir em índices inéditos de crescimento econômico, como vocês estão vendo aí, né? Tudo isso junto, né, que nós já falamos aí, vai permitir uma expansão muito acelerada do nível de emprego mundial e, consequentemente, do aumento da renda dos trabalhadores, né? A melhor situação para os trabalhadores numa economia capitalista é quando essa economia está em crescimento, né? Quando ela está absorvendo um grande número de trabalhadores, o desemprego cai violentamente, isso permite aos empregados, né, aqueles que estão empregados, eles confere a eles uma maior margem de manobra na hora de negociar com os patrões, tendo em vista a escassez de mão de obra disponível, né? Então, aumenta o emprego, aumenta a renda das pessoas, dos trabalhadores, né? Olha lá aquele quarto item lá, industrialização relativa de países periféricos. Isso é importante para a gente entender o que vem para frente, né? O que isso aqui significou exatamente? Veja, países como o Brasil, né, se aproveitou de maneira muito especial desse período do pós-guerra, porque como é um país que é muito rico em matérias-primas, em recursos naturais, o Brasil passou a exportar muito durante a reconstrução da Europa e do Japão e a sustentação da economia americana, principalmente matéria-prima, né, como minério de ferro, manganês e outras matérias-primas importantes, além da própria produção agrícola. Essas exportações brasileiras permitiam que entrassem muitos dólares no Brasil. E graças aos dólares, aconteceram duas coisas importantes. Em primeiro lugar, houve uma atração de empresas estrangeiras, multinacionais, que, percebendo que o país era um país capacitado para gerar dólares, então se sentiam confortáveis em vir ao Brasil, produzir aqui dentro, em parte para venda no mercado nacional, em parte para reexportação, porque sabia que os seus lucros poderiam ser repatriados com muita tranquilidade, exatamente por causa da nossa capacidade de geração de dólares mediante a expansão das nossas exportações. E o segundo elemento que aconteceu aqui, importante, o segundo fator, é que com esses dólares que nós conseguimos no exterior, o país pôde importar máquinas, equipamentos e vários setores da atividade econômica brasileira que estavam sob o controle das elites, né, ou dos empresários brasileiros, puderam, então, se modernizar e tornar a indústria nacional também mais forte e mais competitiva, né? E isso aconteceu com o Brasil, né? Isso que eu acabei de falar, da industrialização relativa de países periféricos, mas a gente poderia listar aqui também a Argentina, a Colômbia, o México na América Latina, e fora aqui da América Latina, talvez alguns países asiáticos que também iam se aproveitar bastante dessa conjuntura favorável, né? E o último elemento ali, ó, expansão econômica dos países pré-industriais. Então, veja, mesmo os países não industriais,
pensando em vários aqui da América Latina, e praticamente em toda a África, em vários países da Ásia. Mesmo esses países pré-industriais também tiveram um período de prosperidade econômica, né? A gente, talvez vocês se recordem também, retomando sempre aquela nossa fala da reconstrução do capitalismo no pós-guerra, que a gente comentou lá que o período do capitalismo do pós-guerra ele foi benéfico praticamente para todos os países do mundo, né? O que diferencia é a intensidade, né, dos benefícios, né? Então, é claro que os benefícios colhidos pelos africanos, por conta, inclusive, do atraso daquelas economias, era muito menor do que os benefícios colhidos, por exemplo, por Brasil, por Argentina, por México, que, por sua vez, era muito menor do que os benefícios colhidos pela Europa, pelo Japão, que, por sua vez, também era menor do que os benefícios. Aliás, no caso da Europa e do Japão, talvez não dê para falar em menor, né? Porque eram países que estavam completamente destruídos, né? E que não apenas tiveram as suas economias em funcionamento, etc., mas houve um processo acelerado de reconstrução e, consequentemente, em termos relativos, talvez Europa Ocidental e Japão tenham sido as duas regiões do mundo que mais cresceram no pós-guerra, né? Isso por conta da destruição anterior, né? Porque o crescimento ele é sempre relativo, né? Se você parte de 10 e cresce para 15, você cresce 50%. Né? Agora, se você parte de 1, né, e cresce para 11, é um crescimento de mais de 1000%. Né? Então, é esse crescimento aí que eu estou me referindo. Bom, então veja, isso aqui foi aquele sociólogo norte-americano chamado... como é o nome dele? Immanuel... Não é Immanuel Wallerstein, não. É outro. Immanuel... Me fugiu o nome dele aqui agora. O sociólogo norte-americano, ele escrevendo a respeito dessa situação toda aqui do pós-guerra. Eu acho que até a gente citou esse autor também lá naquele slide lá do pós-guerra. Ele vai se referir a esse período como um período de, né, palavras dele, tá bom? Ele chama de imperialismo positivo, né? Imperialismo positivo. Immanuel Todd é o nome dele. Ele vai chamar de imperialismo positivo, né? Porque, por um lado, ele reconhece os privilégios dos Estados Unidos, mas, por outro lado, ele verifica como bom observador que era, que o período beneficiou também os países liderados aí pelos Estados Unidos. Bom, o que vai acontecer na sequência? Olha só. Com a restauração do parque industrial das principais economias da Europa Ocidental e do Japão, o que vai acontecer é que, em primeiro lugar, as empresas desses países vão começar a abastecer seus próprios mercados nos produtos que eles são capazes de produzir. Muitos desses produtos, até então, vinham sendo comprados dos Estados Unidos. Mas uma vez que as economias europeia e japonesa foram reconstruídas, esses países já eram países desenvolvidos antes da guerra,
né? Então, quando são reconstruídos, eles não são reconstruídos como o Brasil, eles são reconstruídos ali com a incorporação de todo o desenvolvimento cultural e tecnológico que já havia presente naquelas regiões. Então, as empresas desses países, em primeiro lugar, elas vão começar a abastecer seus próprios mercados em uma série de mercadorias, de bens, que até então eram importados dos Estados Unidos. Por exemplo, máquinas, equipamentos, né? Muitos eletrodomésticos, automóveis. Né? Tudo isso que até então vinha dos Estados Unidos começa a ser produzido e fornecido por essa nova estrutura industrial restaurada desses países. Né? De outro lado, vão suprir vocês estão me ouvindo? Tá? Esses países, então, eles vão não apenas, eles vão suprir muito do consumo dos seus mercados internos, mas eles vão também começar a suprir os mercados externos em determinada, né, em parte relativa dessas demandas mundiais. Mas seja lá como for, esse mercado mundial, assim como o mercado dessas duas regiões aí, vinham sendo abastecidas pelas exportações americanas. Então, a recuperação das economias da Europa Ocidental e do Japão, elas vão ter como consequência um certo agravamento da competição internacional. Veja que interessante aqui, gente, aqui é só a título de observação mesmo. Na época medieval, lá na época feudal, quando existia uma safra de alimentos muito boa, você sabe o que acontecia? Tinha festa. Porque uma safra de alimentos muito boa, ou seja, em grande quantidade, significava abundância. Significava que todos iam ter muito mais para consumir do que tinham antes. Então, cada safra boa era motivo de soltar foguete. E safra ruim era um troço terrível. Era um troço terrível, porque significava até a possibilidade de fome. No capitalismo, isso perde o sentido. Para ter uma ideia do absurdo que é esse sistema econômico. No capitalismo, substituindo aqui, né, a safra boa por uma superprodução, é um problema sério. O mundo, no lugar de se alegrar, de festejar, tem alguns até que se matam. Porque uma superprodução no capitalismo significa, provavelmente, preços baixos, uma super oferta, né? Preços baixos e lucro em queda. É um sistema tão maluco que ele milita contra a racionalidade social. É difícil, talvez, a gente imaginar. Acho que se alguém perguntasse, você gostaria de construir uma sociedade em que, onde quando mais você produz,
mais você sofre. Veja que coisa doida isso. O capitalismo funciona desse jeito. Quanto mais se produz, maior é o dilema da sociedade, porque vai haver superprodução, queda dos preços e, consequentemente, a economia vai entrar numa depressão horrorosa. Agora, olha só, paralelamente a essa questão da restauração, o que aconteceu? Industrialização e integração de novas economias industriais ao mercado internacional. Quais economias? Brasil, Argentina, Colômbia, México, alguns países da Ásia, né? Esses países vão se industrializar, como foi visto no slide anterior, graças e em consequência até, né, do período ascendente, do período de prosperidade econômica do pós-guerra. Eles vão se industrializar, vão pegar carona nesse período e vão se tornar economias industriais. Alguém diria, mas isso é bom. De novo eu digo, não, isso não é bom, não. O capitalismo isso é péssimo. Porque aqui se repete um pouquinho a situação do item anterior, com algumas diferenças, né? Porque esses países, chamados na literatura, né? Muitas vezes vocês vão ver referência a esses países como novos países industrializados, né? Esses países, o que eles fazem? Eles também vão começar a substituir uma série de mercadorias que até então eram importadas, também vão passar a ser produzidas localmente. E eles também vão exportar mais. Bom, eu disse que aqui tinha algumas diferenças para o caso anterior. Uma das diferenças é que a industrialização dessas economias aqui, novas economias industriais, em larga medida, vai ser liderada, né, por empresas multinacionais, né? Principalmente naqueles setores mais intensivos no uso de tecnologia. Então, eles vão se industrializar, porém, é uma industrialização sob o controle das empresas multinacionais, estrangeiras, né? O caso da indústria automotiva no Brasil é um exemplo aí muito, digamos assim, um exemplo ideal, talvez, para isso que a gente está falando, né? Então, as indústrias automotivas, praticamente todas elas são estrangeiras, né? Mas o Brasil vai começar a produzir automóveis localmente, e muito do consumo, se não quase todo o consumo nacional de automóveis, já não virá mais das importações, virá agora da produção local, né? Bom, de qualquer maneira, essa industrialização dos países, dos novos países industriais, ela também vai produzir um aumento, né? Vai gerar um aumento muito grande da oferta de bens industriais no mundo, né? Que vai se juntar ao aumento da produção industrial do Japão e dos países da Europa Ocidental. E veja, esse período, como ele é marcado por crescimento econômico, como ele é marcado por grandes investimentos, como ele é marcado por grandes avanços tecnológicos, esse período também ele é caracterizado por um aumento expressivo da produtividade do trabalho. Então, não era só que a produção crescia, é que ela crescia também por unidade de tempo, né? E por trabalhador, per capita, né? Então, veja, todos esses três elementos aqui que vão se manifestar entre praticamente digamos aí, as décadas de 50 e 60, né? Esses elementos o que eles vão gerar? Qual vai ser o resultado disso? Qual a consequência desses fenômenos? Então, está aqui. Ó. Primeiro, o crescimento expressivo da produção e a saturação dos mercados internacionais, né? Paralelamente a isso, houve a perda de competitividade relativa da economia dos Estados Unidos.
né? O que é competitividade relativa? A gente precisa prestar atenção para não confundir com competitividade absoluta, né? Então, talvez a economia americana, talvez não, a economia dos Estados Unidos, ela continuava sendo muito competitiva, mais ainda do que tinha sido, né? O que acontece é que, se em 45 praticamente os Estados Unidos não tinham competidores, agora tem, né? Então, quando nós falamos de queda da competitividade relativa, nós não estamos falando necessariamente, digamos, da competitividade dos Estados Unidos, mas da competitividade dos seus competidores internacionais. Isso aqui praticamente não existia no imediato pós-guerra, mas lá na década de final dos anos 60, início dos anos 70, esses países reconstruídos, etc., se tornaram eles também competitivos, né? Isso que traz a competitividade relativa dos Estados Unidos para baixo, né? E isso aqui é importante mencionar porque quando nós falamos sobre a hegemonia dos Estados Unidos em 45, nós dizíamos lá que para que um país se torne hegemônico, uma das pré-condições é que ele seja muito superior economicamente aos países liderados, né? Porque hegemonia significa liderança, né? Então, um país que se torna líder, ele deve ser muito mais avançado economicamente do que os liderados, né? E por que que ele precisa ser muito mais avançado economicamente do que os liderados? Porque toda liderança cobra concessões, né? Todo país líder, para ele manter-se, inclusive, na condição de líder do sistema internacional, ele precisa fazer concessões aos liderados. E só pode fazer concessões se o poder econômico dele for muito maior. Porque, como começa a acontecer aqui, no final dos anos 60, início dos anos 70, os Estados Unidos começam a ter dificuldade, em razão da perda de competitividade relativa, começa a ter dificuldade de fazer concessões aos seus competidores. Ou seja, veja, aqui nós temos simultaneamente aqui em cima uma situação potencial de crise, porque saturação dos mercados vai ter como a sua primeira consequência, aliás, é o primeiro item lá dos pontinhos lá embaixo, ó, a queda dos lucros, né? O que afeta a economia. Então, por isso é que nós entramos aqui numa situação de crise econômica, mas veja que o segundo tópico ali fala do início de uma crise hegemônica. Bom, quais vão ser aqui as consequências desse processo aqui que a gente está estudando? O primeiro efeito aqui do crescimento expressivo da produção e a saturação dos mercados é a queda das taxas de lucro, né? Então, isso vai se verificar, né? Vai se verificar. Nesse período, depois eu mostro para vocês esses números aqui, porque se existem números embasando, né, essa questão aqui, esse comentário sobre queda das taxas de lucros. Existem dados que demonstram isso.
com a queda das taxas de lucros, né, isso vai provocar uma redução nas taxas de crescimento econômico, né? Porque, como a gente sabe já, né, hoje já sabemos que o investimento, né, ele tem como fonte principal, né, a poupança, né, mas a poupança ela tem também como um dos seus principais abastecedores ali os lucros das empresas, né? Então, se há uma redução no lucro, significa que o volume de capital que as empresas têm para investir diminui também, né? Por isso, a redução nas taxas de crescimento econômico, ou seja, a economia passa a se expandir com taxas muito inferiores àquelas que ela vinha se expandindo nas décadas anteriores. Bom, e aqui eu agora vou pular um slide, depois eu volto para esse aqui, porque a gente não terminou, a gente tem muita coisa para falar aqui, mas eu quero pular um pouquinho, porque eu vou precisar falar dessa crise monetária aqui para vocês entenderem. Eu fiz um desenho aqui, ó, um desenho muito simples, para a gente entender como funciona o comércio internacional e o sistema de pagamentos internacionais. Então, eu coloquei de um lado o Banco Central dos Estados Unidos. Não é esse o nome, né? Na verdade, é Reserva Federal. E esse banco também ele é diferente dos bancos centrais de outros países, porque no caso dos Estados Unidos trata-se de uma associação de bancos privados. Aqui, no caso dos outros países, a maioria dos bancos centrais são públicos, né? Mas isso não faz muita diferença aqui na lógica, não, tá? Estou só fazendo esse comentário para dizer que não é exatamente a mesma coisa. Bom, mas como funciona o sistema de pagamento? Então, veja. Os Estados Unidos, eles possuíam a grande, né, a grande parcela do ouro mundial. Isso foi visto também por nós lá no finalzinho do primeiro bimestre. Com base nesse ouro, a moeda americana era emitida. O governo dos Estados Unidos se comprometeu a que o dólar fosse lastreado em ouro. Na época que isso foi feito, lá em 44, foi convencionado o valor de uma onça de ouro igual a 35 dólares. Então, quem recebia dólares no mundo, pouco importa se fosse de empréstimo, se fosse porque o país exportou e conseguiu acumular dólares, sabia que com 35 dólares se comprava uma onça de ouro. Bom, o dólar, portanto, ele era amarrado ao ouro. E as outras moedas do mundo, ou seja, os outros bancos centrais aqui do mundo, as outras moedas do mundo, elas eram emitidas com base nas reservas que os países tinham de ouro ou de dólar. A maior parte do mundo, reservas em dólar, porque o dólar era ouro, né? Bom, então aí, ok. Aí os países realizavam as suas trocas, o seu comércio. Se os Estados Unidos tivessem superávites, né? Superávit é a situação em que o país está exportando mais do que ele importa. Certo? Então, superávit significa, por exemplo, que os Estados Unidos exportavam 10 bilhões de dólares e importavam do resto do mundo
8 bilhões de dólares. Eita, e aí, como é que faz? Tem uma diferença de 2 bilhões. Esses 2 bilhões iam ser transferidos para os Estados Unidos, pelos países do resto do mundo que tivessem déficit com os Estados Unidos. Necessariamente não eram todos, né? Bom, também é verdade que, às vezes, os países aqui que tinham que transferir dólares para os Estados Unidos não tinham recursos suficientes. Podia acontecer. Nesse caso, a gente já sabe que uma das ações possíveis era a entrada do Fundo Monetário Internacional nessa história e emprestar dinheiro para esse país aí, né, para que eles pudessem, então, devolver o dinheiro, mandar o dinheiro para os Estados Unidos. Isso dava origem a uma dívida pública, federal, por parte do país aqui que teve déficit. Havia ainda uma outra oportunidade que não era muito diferente, não, mas, enfim, se os americanos emprestassem eles mesmos dinheiro através dos seus bancos privados para aquele país lá que tinha déficit. Né? A única diferença que tem de um caso para outro é que, no caso do empréstimo com bancos privados norte-americanos, ia nascer aqui uma dívida pública externa com bancos privados, e no caso do emprestador ser o FMI, nascia aqui uma dívida pública externa com o Fundo Monetário, ou, se quiserem, podem chamar de instituições financeiras multilaterais. Então, mas o importante para mim aqui é explicar para vocês o seguinte: toda vez que os Estados Unidos tinham superávit, vinha dólar do exterior para dentro dos Estados Unidos. Toda vez que os Estados Unidos tinham déficit, saía dólar dos Estados Unidos e ia para os países que tiveram superávit com eles, certo? Isso aí está dando mais ou menos para entender? Tá? Bom, e daí? O que vai acontecer aqui? Por que eu estou mostrando tudo isso aqui para vocês e por que isso é importante? Bom, então vamos lá. Na década de 50, segunda metade dos anos 50, o que aconteceu? Houve a Guerra da Coreia, certo? Os Estados Unidos se meteu na Guerra da Coreia e, inclusive, por essa razão, acabou havendo lá a divisão do país em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: muitos desses gastos que os americanos tiveram com a Guerra da Coreia foi financiado pelo país mediante a emissão de dólares sem lastro. O que significa isso? Significa que, para pagar as despesas que os Estados Unidos tinham com a Guerra da Coreia, junto a outros países, os americanos faziam dinheiro na máquina de fazer dinheiro. Eles faziam dinheiro enquanto estava todo mundo dormindo. Eu tô usando aqui essa expressão que eles faziam dinheiro enquanto todo mundo estava dormindo para dizer o seguinte: dinheiro sem lastro é nada mais, nada menos do que papel pintado. Né? Significa que não havia ouro correspondente
a essas cédulas que eram imprimidas nos Estados Unidos durante a madrugada, e no dia seguinte, de manhã bem cedo, sem que ninguém tivesse feito praticamente ou quase nada, tinha lá pilhas de dólares, bilhões de dólares, se fosse necessário, para os gastos externos dos americanos. Uhum. No final da segunda metade dos anos 60, a Guerra da Coreia foi a segunda metade dos anos 50. Na segunda metade dos anos 60, 67, para ser mais preciso, veio a Guerra do Vietnã. E a mesma coisa aconteceu. Os americanos imprimiam dinheiro sem lastro para pagar, financiar os seus gastos na Guerra do Vietnã. Você vai perguntar, você já deve ir, eu estou percebendo, estou vendo aqui a Luísa preocupada, né? E querendo fazer uma pergunta. Já veja como a coisa aqui, ela passa, né? Eu vejo aqui, é transmissão de pensamento, né? Eu estou vendo exatamente, a Luísa falou assim, até queria perguntar o seguinte, mas os Estados Unidos, o governo americano, ele não se comprometeu em manter o dólar lastreado em ouro, ou seja, o aumento da quantidade de dólares dependia do aumento da quantidade de ouro. Sim, eles se comprometeram. Mas não fizeram isso? Não, não fizeram isso. Mas, como assim? Todo mundo permitiu? Não, permitiu não, ninguém sabia disso, na verdade. Quem tem controle sobre as finanças dos Estados Unidos, sobre a finança da França? Cada país tem controle sobre as suas finanças nacionais, o que ele faz lá, ele deixa de fazer com o Banco Central, etc. Bom, e o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é o seguinte, é que no final dos anos 60 também, aquilo que eu comentei, que a Europa, os países europeus principalmente, né, e o Japão, eles voltaram a se tornar exportadores. Eles também vão passar a exportar para o mundo todo, né? E eles vão se tornar superavitários, vão começar a exportar mais do que comprava. Antes eles compravam, após a guerra, a Europa comprou e tal. Agora, já por volta da metade dos anos 60, os europeus já estão vendendo e estão se tornando superavitários. Eles vendem mais do que compram. Ou seja, começou a entrar dólar na Europa, resultante dos seus superávites comerciais, certo? Só que, e aqui vem um grande detalhe, no final dos anos 60, paralelamente ao aparecimento de superávites comerciais nos países europeus, surgem déficits comerciais nos Estados Unidos. Ou seja, um país que, após a guerra, no período imediatamente posterior à guerra, exportava o tempo todo, exportava. A partir do final dos anos 60, ele começou a se tornar um país deficitário do ponto de vista do comércio internacional. Bom, e aí? E aí que, se os Estados Unidos se tornaram deficitários, tem que sair dólar dos Estados Unidos para cobrir o déficit. Uhum. Certo. E daí que, se sai dólar dos Estados Unidos e vai para outros lugares do mundo, evidentemente que fica menos dólares nos Estados Unidos. Sim, verdade. Mas, bom, se os Estados Unidos se tornaram deficitários no comércio exterior, se isso obrigou os Estados Unidos a mandarem dólar para o exterior, e se, consequentemente, passou a ficar menos dólares dentro dos Estados Unidos, a lei econômica diz que,
quando a oferta de uma mercadoria ela cai, o preço dela aumenta. Sim, ou seja, caiu a quantidade de dólar dentro dos Estados Unidos, obviamente tinha que aumentar o preço do dólar nos Estados Unidos. Claro, claro, isso mesmo. Mas o que é preço do dólar? O que a gente chama de preço da moeda? A taxa de juros, certo? A taxa de juros é o preço do dinheiro. Então, o que se esperava quando, no final dos anos 60, os americanos se tornaram deficitários no comércio exterior, é que houvesse um aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, e o aumento das taxas de juros, por sua vez, produz o quê? Produz menos consumo, porque consumir fica mais caro, e também produz menos investimentos. Por quê? Porque investir fica mais caro por causa dos juros mais altos. Uhum. Ou seja, todo país que apresenta déficit comercial tende a passar por uma recessão, ou seja, diminuição da atividade econômica, para consertar esse problema do déficit, certo? E daí? Até aí, todo mundo entendeu isso aqui que eu falei aqui? Mais ou menos? Mais ou menos entenderam. Bom, agora olha só. Qual foi então o problema? O problema é que, nesse período, final dos anos 60, os Estados Unidos, apesar do déficit, não tinha nem aumento de taxa de juros, nem diminuição de consumo das famílias, nem diminuição do investimento, consequentemente, não tinha recessão. Enigma. Ou a teoria econômica não vale nada, vamos jogar isso no lixo, ou nós temos um problema aqui que precisa ser descoberto. Foi um economista francês, chamado Triffin, que disse, bom, isso não chega a ser um problema sério. Só tem uma explicação para isso. Qual a explicação? Todo o dinheiro que os Estados Unidos usam para pagar o seu déficit comercial é automaticamente substituído por outro valor que permanece no país. Como assim? Sim, os Estados Unidos, na verdade, estavam imprimindo dinheiro sem lastro para pagar o seu déficit comercial. Foi nesse momento que se descobriu o que os americanos vinham fazendo. Não porque alguém contou, mas porque os próprios resultados observados da economia não forneciam uma outra explicação. Então, os americanos estavam fazendo dinheiro do nada e mandavam esse dinheiro para fora, e o dinheiro que tinha no país continuava no país, não mudava a quantidade. Sim. Então, não havia mudança na taxa de juros. Não. Também não havia redução nem do consumo, nem do investimento. Também não. Consequentemente, não tinha recessão. Também não. Foi nessa época que o presidente da França, Charles de Gaulle, final dos anos 60, diante desse quadro, ele resolve se lembrar do que tinha sido combinado, acordado,
lá em Bretton Woods. E o que ele faz, ele pega os dólares que vinham sendo em papel, que vinham sendo acumulados, né, dólar em dinheiro, que vinha sendo acumulado no Banco Central da França. Ele põe isso no navio e manda para os Estados Unidos. Chegando lá, ele diz para o governo dos Estados Unidos: olha, lembra lá de Bretton Woods, onde vocês disseram que por 35 dólares eu compraria uma onça de ouro? Pois bem, eu trouxe aí um navio que está cheio de dólares, vamos fazer as contas aí, e eu vou levar tudo em ouro para a França de volta. Eu não quero mais dólar, esse papel. Eu quero ouro metálico. Né? E os americanos não tiveram como não atender a reivindicação francesa. E os franceses começaram a trocar dólar em papel por ouro. Né? A França não foi o único país que fez isso. Ela foi sucedida na sua iniciativa pela Bélgica, pela Holanda, né? E nisso o ouro que tinha nos cofres dos Estados Unidos começou a baixar. Aí, em 1971, o presidente Richard Nixon, norte-americano, teve uma bela ideia. Ele pensou: eu vou desvalorizar o dólar. Porque, ou seja, vou fazer o ouro ficar mais caro. Porque aí, nesse caso, as pessoas que têm dólar na mão não vão correr aqui e trocar pelo ouro norte-americano. Eles vão preferir ficar com dólar, esperando que talvez amanhã o preço melhore, o preço do ouro. Então, Nixon começou a desvalorizar o dólar em relação ao ouro. Por exemplo, em vez de uma onça de ouro valer 35 dólares, passou a valer 40. Ou seja, você precisava não mais de 35 dólares para comprar uma onça, mas você precisava de 40 dólares, mais dólar para comprar a mesma onça de ouro. A ideia do Nixon era frear aquela coisa que vinha crescendo de trocar dólar por ouro. Só que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque como havia uma suspeição de que os Estados Unidos vinham fazendo dinheiro do nada para pagar seus déficits comerciais, na medida em que Nixon desvaloriza o dólar, ninguém tinha mais dúvida. De fato, foi o que fizeram. Espalharam dólar pelo mundo, foram comprando tudo que necessitava e que não estava em condições de produzir, e agora não emitiram dinheiro sem ter ouro correspondente, e agora não tem ouro para devolver para os países do mundo todo. Então, evidentemente que eles estão tentando desvalorizar o dólar para exigir que as pessoas entreguem cada vez mais dólares para obter a mesma quantidade de ouro anterior. Resultado, surge a literatura aí vai chamar de corrida ao ouro americano. Então surge uma corrida, início da década de 1970, surge uma corrida ao ouro americano, e a única alternativa de Nixon foi suspender a conversibilidade do dólar em ouro, de modo unilateral. Percebam aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui em 3 coisas que foram feitas aqui agora pelos Estados Unidos. 3 crimes praticados pelos Estados Unidos nesse momento aqui, nesse processo que nós estamos vendo. Primeiro, emitiram dinheiro sem lastro.
Você quer ter uma ideia, mais ou menos, gente, do que significa isso? Significa o seguinte: imagine que você tivesse uma maquininha na sua casa capaz de fabricar reais. Fabricar reais. Né? E, por exemplo, daqui a pouco vem as férias, né? De julho. E você, de repente, tivesse uma bela ideia. Poxa, eu podia aproveitar o mês de julho, fazer um belo cruzeiro pela Europa, né? Dar uma volta na Europa, assim, né? Subir lá pelo norte e tal, conhecer a Holanda, conhecer a Alemanha e tal, chegar na Finlândia, nos países nórdicos, da Noruega, sei o que mais, vou para a Rússia. Vou fazer esse passeio de navio, deve ser bacana. Com certeza deve ser muito bom e caro. Mas você se lembra que você tem uma maquininha de dinheiro. Não tem com o que se preocupar, né? Você põe lá a maquininha para funcionar, ela vai produzindo um monte de cédulas, uma atrás da outra, aquela montanha de cédulas, né? Você faz sua viagem. Com que sacrifício? Nenhum. Talvez o sacrifício da energia que tenha sido necessária para fazer a máquina funcionar. Foi exatamente o que os Estados Unidos fizeram, só que com dólar. Um dólar que muito melhor do que o real, porque o real só é aceito no Brasil. O dólar ele era aceito no mundo todo. Então os americanos primeiro emitiram dinheiro sem lastro. Isso é um crime, porque eles não tinham esse direito, não foi dado a eles esse privilégio e ele não o fez com o conhecimento da sociedade internacional. Segundo, que a gente comentou aqui agora, os Estados Unidos desvalorizaram o dólar em relação ao ouro. Não podia fazer isso. Mas por que não podia? Porque nessa época estava vigente um negócio que a gente chamou aqui de regime de câmbio fixo, em que as moedas elas tinham um, uma taxa de conversibilidade fixa. Né? Os americanos não podiam ter desvalorizado o dólar. Não podiam. Porque eles disseram, eles se comprometeram com o regime de câmbio fixo, ou seja, uma onça de ouro valeria $35. Isso foi um compromisso internacional aprovado pelo parlamento dos Estados Unidos, mas eles desvalorizaram o dólar. Isso é um crime? Isso é um crime. Mas vamos ter aqui a devida dimensão deste crime. O que significou os Estados Unidos desvalorizarem o dólar de maneira unilateral? Vou dar um exemplo para vocês, para a gente entender isso assim fácil e não ter dúvida nenhuma de enxergar o que aconteceu aqui. Imagine que você esteja precisando de dinheiro para fazer uma viagem, ou para comprar um carro, ou para não sei o que você quer fazer, algum projeto que você tem na sua vida, você está precisando de dinheiro e você não tem esse dinheiro, certo? Então, você lá em casa, vai para casa e tal, mexe nas coisas lá e lembra-se que, poxa, mas eu tenho aqui umas joias que minha mãe deixou para mim de herança. Mas eu não vou vender essas joias, não. Eu vou apenas usá-las para
permitir que eu agora consiga o dinheiro necessário, mas depois eu recupero elas. Aí você pega lá algumas joias e vai num banco com o objetivo de fazer uma operação que a gente chama de penhora, né? Você vai penhorar essas joias. Então, um cara vai lá, um cara do banco lá, especializado nisso, ele vai olhar lá as joias, seja lá de que material for, e vai falar assim, olha, essas suas joias aqui, elas valem hoje R$ 400.000. Uhum. Aí você diz, tá bom, mas quanto que o senhor vai me cobrar de juros e tal, não sei o quê? Aí o sujeito diz o seguinte, olha, as suas joias valem R$ 400.000. Eu vou te cobrar de juros o equivalente aqui a R$ 50.000, vamos supor. Então é o seguinte, as joias valem 400. Eu vou te dar em dinheiro, o banco, né? O banco. Eu vou te dar em dinheiro R$ 350.000 pelas tuas joias, certo? Quando você vier, por quanto tempo você precisa disso? Aí você, 1 ano, ok. Daqui um ano, você me traz 400 mil em dinheiro e eu te devolvo as tuas joias. Você vai receber de mim agora 350 e deixa as joias aqui, porque ela vale 400 mil. Daqui 1 ano, quando você voltar com 400 mil na mão, eu te devolvo suas joias. Que tudo fechado. Você pagou juros direitinho, parará, ok, beleza. Você fica feliz com a proposta, porque 350 mil talvez sirva para o que você queira fazer, e acerta o negócio, vai embora com o dinheiro. O dinheiro vai para sua conta. Bom, você faz lá o que você tem que fazer, né? E 1 ano depois, lá vem você toda feliz da vida, né? Com 350, com R$ 400.000 na mão, na bolsa. E né? E já vai até cantando para o banco, né? Pela estrada fora, né? Aquela história, né? Aí você vai para o banco, né? Eu vou para o banco, né? Aí você vai todo feliz da vida com aquele de 400 mil. Por quê? Porque você vai recuperar as joias que você recebeu, foi presente da sua mãe, herança da sua mãe. Ok, toda feliz da vida. Quando você chega lá no banco, o cara diz para você o seguinte, o que você quer com esses 400 mil? Aí você diz, não, olha, eu vim recuperar minhas joias. Sim, mas com 400 mil? Aí você fala, sim, mas foi o que foi tratado. Mas aí o cara do banco diz para você assim, não, agora você precisa de 450. Como assim 450? Você tinha combinado, eu já paguei 50 mil de juros? Você me deu 350? E agora eu estou te trazendo 400 de volta? Isso aqui é 450? Sim, 450. O que você fala para um negociante desse? O que você fala para ele? Ladrão, né? Ladrão. Pois bem, exatamente a mesma situação que os Estados Unidos fizeram quando desvalorizaram a moeda dele em relação ao ouro. Por quê? Porque todo país do mundo, todo país do mundo que exportava no pós-guerra, recebia o pagamento pelo que ele exportava em dólar. E por que os países recebiam o pagamento pelo que exportava em dólar? Porque todo mundo cria no acordo de Bretton Woods. Mas o que dizia esse acordo? Dizia que com US$ 35 comprávamos uma onça de ouro. Uhum. E daí? Agora, o país, de uma noite para outra, da noite para o dia, ele acorda e descobre que ele não consegue mais recuperar
o ouro, que supostamente ele tinha guardado nos cofres americanos por conta dos dólares que ele tinha na mão. Ele agora não vai conseguir mais recuperar o ouro com 35 dólares. Vai precisar de 40 dólares. Por quê? Porque os americanos decidiram. Mas é roubo. Sim, é roubo. É coisa de ladrão. Sim, é coisa de ladrão. Mas espera aí. Isso aconteceu, na verdade, quando os Estados Unidos fizeram isso. Ok, já entendi, foi um roubo, certo? Mas a pergunta é, quem eles roubaram? Eles roubaram todos os países do mundo que aceitavam o dólar como reserva internacional no lugar do ouro. Ué, mas praticamente todos os países do mundo aceitavam o dólar porque era a moeda que circulava no mundo. Sim. Então significa que foi o primeiro roubo global da história da humanidade? Foi o primeiro roubo global. Nunca, nunca antes na história da humanidade, né? Não apenas nunca antes na história desse país, né, como dizia o nosso amigo, mas nunca antes na história da humanidade havia acontecido um roubo em que um ladrão rouba todo o planeta de uma vez só. Peraí, mas além disso, isso significou uma transferência colossal de recursos do mundo todo para os Estados Unidos? Sim. Poxa, professor, para explicar aí esse grande império tem coisa por trás, hein? Não é assim que a América, né, que a América é cristã, longe de cristã, gente. As experiências são todas anticristãs, a menos que tenha um outro Cristo que a gente conheça, escondido aí a quem serve, né? Emitiram dinheiro sem lastro, crime. Desvalorizaram o dólar de maneira unilateral, crime. Romperam com a conversibilidade do dólar em ouro, crime. Acabou Bretton Woods. Professor. Oi. Oi, Maria Emília. Oi, Maria Emília, diga. E teve Tudo bom? consequência em cima disso? Porque eram vários outros países, entre aspas, contra os Estados Unidos. Qual foi a consequência? Só acabou o acordo ou teve alguma outra atividade nisso? Bom, então já que você fez essa pergunta, eu vou voltar ao slide aqui. Porque olha o próximo item ali, logo debaixo de crise monetária internacional. Essa foi a primeira consequência. Tá. Crise do petróleo, de 1973. Foi a primeira crise. Lembre-se que na década de 70, nós tivemos duas crises do petróleo, a de 73 e a de 79, né? Então, aqui vieram as crises do petróleo. A primeira delas foi de 73. Espera aí, professor, agora eu não entendi nada. Você deve estar pensando agora. E eu estou percebendo aqui aquela vontade de perguntar, né? O que tem a ver tudo isso que você acabou de dizer com crise do petróleo? Bom, então agora, ó, quando vocês forem olhar o slide, também tem aqui um escritozinho assim, ó, veja o último slide, tá vendo? Eu vou lá para o último slide, depois a gente vai voltando aqui, não tem problema não. Só porque eu fiz um desenho aqui, né? Então vamos lá. Vamos explicar a crise do petróleo. Agora você vai conhecer a verdade sobre a crise do petróleo. Eu não sei o que vocês conhecem, já leram sobre a crise de petróleo, mas é muito comum que geralmente a gente acha que a crise do petróleo foi provocada pelos árabes. Não tem essa história? Então agora a gente vai descobrir que a verdadeira razão da crise do petróleo está aqui. Ó. Vamos lá. Então aqui, presta atenção aqui. Ó. 1 quilo de ouro, estou supondo que essa barra de ouro aqui tem 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro
é igual a 35 onças de ouro, né? 1 quilo tem 35 onças. Mas nós sabemos que lá em 44, em Bretton Woods, foi definido que uma onça de ouro valia 35 dólares. E isso vigorou assim até 1970. Ou seja, se 1 quilo de ouro tem 35 onças e uma onça vale 35 dólares, então 1 quilo de ouro custa 1.225 dólares. Está vendo aqui? Beleza? Isso aí tudo tranquilo? Eu só relacionei os 3 elementos que eu coloquei aqui, ó, tá? Para chegar à conclusão e dizer para vocês que 1 quilo de ouro, uma barra de ouro, 1 quilo de ouro, vale 1.225 dólares. Ok. Agora vamos aqui para o barril de petróleo. Um barril de petróleo custava 2 dólares em 1970. Então você precisaria de 612 barris e meio para comprar 1 quilo de ouro. Por quê? Porque o barril vale 2, né? Então 612,5 vale 1.225 dólares, que é o preço do quilo de ouro aqui. Está vendo do outro lado aqui? Estão conseguindo me acompanhar aqui? Bom, era essa a base da troca. Agora presta bem atenção aqui, ó, no que eu vou falar para vocês aqui. Os árabes, os sheiks, etc., para ser sheik não é qualquer pessoa, né? Para ser sheik, né? Tem que ser. E veja que eles têm aquele turbante, que para que aquilo lá? Manter a cabeça, ó, quentinha, é ou não é? Para pensar bem, é ou não é? Então veja só, o sheik, quando ele troca barril de petróleo por dólar, para pessoas como nós, que somos pessoas comuns, a gente vê essa troca, barril de petróleo por dólar. Mas o sheik não vê isso. Para o sheik, na verdade, o barril de petróleo dele está sendo trocado por ouro. É troca de ouro preto por ouro amarelo. No fundo, é isso que o sheik vê. Ele não quer saber de dólar. Para ele, o dólar é um intermediário entre o barril de óleo preto e o ouro amarelo. Mas a troca na cabeça do sheik é barril de petróleo por ouro. É isso que eu estou trocando. Beleza. Vamos lá para 73 aqui, ó, quando houve lá as desvalorizações, né, porque foram várias, né, até 73, começou em 71. Então, olha só, o que aconteceu aqui? Uma onça de ouro, esses números que eu estou usando aqui são números reais, tá? Aqui não é fictício, não. Uma onça de ouro passou a custar 105 dólares. Ou seja, 1 quilo de ouro passou a custar 3.675 dólares. E não mais, olha lá no primeiro, 1.225. Está vendo essa barrinha de 1 quilo de ouro aqui? Ela passou de 1.225 dólares e agora custa 3.675 dólares. Ou seja, o dólar foi violentamente desvalorizado, certo? Porque você precisa de muito mais dólar para comprar a mesma barra de ouro, certo? Certo? Ok. Ok. Aí os americanos fizeram isso aqui de maneira unilateral. E daí? E daí que, se o barril do petróleo continuasse valendo 2 dólares, o sheik agora ele precisaria aqui, na verdade, de um valor muito maior, né, de exportar um número muito maior de barris para conseguir comprar a mesma barra de ouro. E o sheik falou, não, que conversa é essa? Quem é que tem o direito de fazer com que o ouro passe a valer mais que o barril de petróleo? Impossível um troço desse. Deus fez isso? Não, o presidente dos Estados Unidos
né? É um homem igual a todo mundo. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, ó, o meu barril de petróleo e o preço dele vai passar para $10. Como assim? De 2 para 10? É, de 2 para 10. E, dessa maneira, eu vou precisar aqui de um número menor de barris, ou seja, a ideia seria permanecer trocando a mesma quantidade de barris, né, pela mesma quantidade de ouro, né? Então, esse foi, na verdade, a crise do petróleo. Espera aí, professor, espera aí. Deixa eu ver aqui se eu consegui entender isso aqui. Você está querendo dizer que o preço do petróleo explodiu em 73, não necessariamente por causa da ação dos árabes contra o apoio do Ocidente à causa judaica, lá na guerra do Yom Kippur, né? Não foi isso que fez explodir, porque todo mundo fala isso, mas não foi isso que fez explodir o preço do barril do petróleo. O que fez explodir o preço do barril do petróleo foi a tentativa dos americanos de desvalorizarem, na verdade, o petróleo. Eles fizeram isso desvalorizando o dólar. Para que o barril de petróleo não fosse desvalorizado, e veja que a maioria daqueles países, se não todos, talvez, praticamente vivem, não vou dizer que 100%, né? Mas em alguns casos 70%, em outros casos até mais do que isso, né? 80%, vivem às custas da exportação de petróleo. Eles exportam petróleo e importam o resto. Então você imagina, se o barril do petróleo se desvaloriza, a situação daqueles países, que já não é muito grande coisa, ia ficar horrorosa. Então os cheques vão reagir contra a desvalorização do dólar, aumentando o preço do barril, né? Então, precisa de mais dólar para comprar ouro, então também vai precisar de mais dólar para comprar barril do petróleo. Aham. Foi por isso que o preço do barril do petróleo explodiu. Sim. Bom, mas peraí, então nesse caso aqui, só para botar as coisas em ordem aqui, peraí. Nesse caso aqui, dá para dizer que a crise do petróleo foi provocada pela política monetária irresponsável dos Estados Unidos? Não só dá para dizer, tem que ser dito. Não, não, é claro que no Ocidente, a crise do petróleo foi traduzida como sendo uma ação dos países árabes. Por quê? Porque árabe, né? Muçulmano é doido, é ou não é? Né? Então, eu sabia, né? Quando se dá a explicação que foram os árabes, petróleo, a responsabilidade e a culpa sobre os árabes, quando, na verdade, toda a responsabilidade é da política monetária irresponsável e criminosa praticada pelos Estados Unidos. Imagine você, eu fico imaginando, hoje seria o William Bonner, mas naquela época era o Cid Moreira, um cara desse, né, do Jornal Nacional, dizendo: senhoras e senhores, nós informamos que, em razão de uma política monetária criminosa por parte do governo norte-americano, nós estamos enfrentando uma grave crise econômica. Como vai dizer um troço desse? Não é? Os Estados Unidos eram o exemplo, continua sendo para muita gente, né? Tem gente que ainda bate continência para a bandeira dos Estados Unidos até hoje, mas ainda naquela época já era o exemplo
para onde o Ocidente olhava falando, nós precisamos ser como eles. Mirem-se no exemplo dos americanos. Assim, como vai dizer agora que o exemplo mundial de civilização é um país de criminosos, de bandidos. É um governo bandido, criminoso. Né? Então, olha só, Maria Emília, a primeira, então, consequência aqui, né, da explosão dos preços do petróleo, a primeira consequência da crise monetária do início dos anos 70 vai ser a explosão dos preços do barril de petróleo. Né? Eu até escrevi aqui embaixo, entre 73 e 79, o dólar foi desvalorizado em 1.268%. Isso não é... Eu não estou aqui fazendo simulação, não, hein? Esses dados são oficiais, tá? Entre 73 e 79, o dólar foi desvalorizado em 1,268. Desvalorizado em relação ao quê? Em relação ao ouro. Né? Enquanto o barril de petróleo foi inflacionado em 900%. Então, na verdade, o barril de petróleo corria atrás do preço do ouro. Na verdade, é o que está acontecendo aqui, nessa história toda que a gente está contando aqui. Deixa eu voltar lá para cima. Esse foi o primeiro efeito imediato. A economia ela não é estanque, né? A economia, qualquer coisa que se faz num determinado lugar, tem reflexos em outros lugares, né? Como a gente tem visto aqui, inclusive, né, nessa análise aqui do período todo do pós-guerra para cá. As coisas vai havendo ali um impulso numa coisa que gera outra e tudo mais, né? Bom, e a crise do petróleo? A crise do petróleo, o que vai acontecer aqui? Bom, o primeiro efeito das crises do petróleo, que na verdade, quando a gente fala de crise do petróleo, o que a gente está falando aqui é de uma explosão dos preços do petróleo. E o que vai acontecer? Vai acontecer que os países produtores, né? Produtores e principalmente exportadores de petróleo, vão receber montanhas de dólares pelo petróleo que eles produzem e vendem. E os que não produzem petróleo, ou seja, os que são dependentes de petróleo, vão passar um tempo muito difícil. Né? Muito difícil porque a balança comercial desses países vai afundar. Né? Uma delas é a do nosso país. Né? Na década de 70, o Brasil ele era dependente da importação de petróleo. Uhum. E agora, com a explosão dos preços de petróleo, o Brasil vai ter que pagar muito mais por um produto que ele comprava, por um preço muito menor. Certo? E o que o governo brasileiro vai fazer? Tem que arrumar dólar em algum lugar, porque o petróleo você não compra em reais. Tem que comprar em dólar, porque ele vem ou do Oriente Médio, ou vem de qualquer outro lugar do mundo. Bom, e como é que o Brasil vai arrumar dólar para pagar o petróleo? Vocês já ouviram falar de petrodólares? É o dinheiro, essa montanha de dólares que foi parar nos países produtores de petróleo, uma grande quantidade desse dinheiro, chamado petrodólares, ou seja, o dólares que vem do petróleo, vão ser reciclados. Ou seja, começam a ser emprestados. Para quem? Para quem precisa de tomar dinheiro emprestado para continuar importando petróleo. Então, nessa época, o Brasil começa
já tinha, né, como a gente teve chance já de falar, já tinha vínculos muito fortes com a importação de capital dinheiro, mas na década de 70, as dívidas externas do Brasil, elas, a dívida externa dispara porque a gente precisava cada vez de mais dólar para comprar petróleo. Qual alternativa tinha o governo brasileiro? Bom, nós sabemos que o petróleo ele está na base da matriz energética do país, do país e do mundo, né, na verdade. Né? A possibilidade que o governo brasileiro tinha, nesse momento da explosão dos preços de petróleo, era diminuir a importação de petróleo. Não, vamos importar metade do que a gente importa. Certo. Mas é só essa metade que vai poder usar. Para qualquer tipo de empresa, de usina, de transporte, porque o petróleo está por trás de tudo. Onde você olha e vê plástico, por exemplo, saiba que por trás daquilo tem petróleo. Né? Então, o Brasil, primeira possibilidade do governo naquela época, não, vamos, já que o preço explodiu, vamos comprar 1/3 do petróleo que a gente importava antes. Podia fazer isso. Mas o país ia cair numa recessão brutal. Né? Porque internamente a gente vinha consumindo, sei lá, 10 milhões de litros por dia. Agora, a gente vai oferecer no mercado apenas 3 milhões de litros. Certo? Esse buraco aqui some. É óbvio que o preço do petróleo no Brasil vai explodir no mercado. Já não bastasse o preço internacional, agora, como não tem petróleo interno, vai explodir. Mas explodindo o preço do petróleo, qual é o problema? Qual é o problema? Em primeiro lugar, sobe o preço de tudo que você imaginou, que você pode imaginar. Porque tudo é transportado. E para tudo ser transportado, tudo precisa de petróleo. Então, o Brasil estava diante de uma ameaça, diante do governo brasileiro, é bom lembrar que nessa época eram os militares, diante do governo brasileiro tinha duas opções. Uma, ou você joga o país no fundo do poço, ou continua importando petróleo, não joga o país no fundo do poço imediatamente, mas se endivida para o futuro próximo aí para se virar para ver como é que vai pagar. Então, o governo militar começou a pagar, continuou comprando e se endividando, comprando e se endividando. Aqui é preciso chamar a atenção para um detalhe que é importante, muito importante. Espera aí, vocês estão pensando aqui, né? Maria Emília está ali, eu estou percebendo, ela está concentrada aqui e querendo fazer uma pergunta, né? Então, vamos lá. O que exatamente que vocês começaram a ficar aqui preocupados? Espera aí, professor. A dívida brasileira explodiu na década de 70. Sim, a gente já viu isso aqui, né? Com os dados todos que a gente viu, ok. Mas uma boa parte desse aumento da dívida, uma parte, eu diria, mais expressiva, mais significativa dela, foi provocada por causa da explosão dos preços de petróleo? Sim. Mas espera aí, professor. O senhor acabou de falar que o problema do petróleo foi resultado de uma política monetária criminosa dos Estados Unidos. E agora, quem arca com o efeito dessa política criminosa é o Brasil e tantos outros países do mundo que se viram na mesma situação, que eram dependentes de petróleo. Mas a responsabilidade, o que o Brasil tem com essa crise do petróleo? Nada. Mas então, essa dívida nossa, quem tem que pagar essa dívida aí? São os Estados Unidos? Talvez. Vai falar com o FMI isso. Porque quando o fundo... Lembra que eu falei para vocês aqui, hein, sobre o Fundo Monetário. Hein? O fundo não pergunta para o país endividado. Por que vocês estão nessa situação? O fundo constata a dívida e fala, se endividaram, tem que pagar. Não, espera aí, eu quero explicar para o senhor aqui por que essa dívida está desse tamanho.
foi por causa da política monetária irresponsável e criminosa do governo americano. Eu não perguntei para você como é que. Eu não estou perguntando isso para vocês. Por acaso eu quero saber de por que vocês estão com essa dívida? Eu estou dizendo que vocês têm uma dívida que vocês têm que pagar. Esse é o Fundo Monetário. Porque uma instituição que fosse efetivamente imparcial, ela gostaria de saber por que o país está nesse buraco que se encontra. Mas o fundo nunca quis saber disso, porque ele já sabia, aliás. Thomas Malthus, quando ele olhava para aquela gente pobre na Inglaterra, Thomas Malthus podia ter a preocupação, pelo menos, já que ele se considerava um homem erudito, um homem inteligente e tudo mais, né? Ele podia ter simplesmente perguntado para as pessoas que estão lá miseráveis o seguinte: por que vocês estão aqui nessa situação miserável? É porque vocês têm um monte de filhos, vocês estão fazendo filho um atrás do outro e agora vocês não têm condições de comer? Não, nem temos filhos. Você não tem filho? Não. E como é que vocês estão aqui nessa situação terrível? Não, eu sou profissional, eu tenho uma profissão, eu trabalhava, eu tinha minha função, sempre trabalhei na empresa onde eu trabalhava, já trabalhava há 20 anos. Acontece que eu fui demitido. Você foi demitido. Você não tem um monte de filho. Não é por isso que você está aqui no meio desses pobres. Porque você saiu se multiplicando aí, feito um coelho e, de repente... Não tem nem filho. Malthus nunca se preocupou em saber de onde vinham os pobres de quem ele estava falando. Ele disse: se é pobre, se vire com a sua pobreza. Foi você que criou a sua pobreza. Se você é pobre, foi você que criou a sua pobreza. E o Fundo Monetário, se você está endividado, obviamente foi porque você se endividou. Bom, e como eu comentei com vocês aqui, então, o próximo impacto da crise do petróleo foi a estagflação. Esse nome aqui é um nome que surgiu, é um conceito, na verdade, que surgiu nessa época. Porque esse conceito é um conceito que normalmente a economia não dá muito conta disso aqui, porque normalmente, inflação combina com crescimento econômico, né? É claro, não vamos pensar aqui, né, em hiperinflação. Mas por quê? Inflação é aumento de preço. Aumento de preço é transferência de riqueza da classe trabalhadora para a classe empresarial, que é a classe que produz e vai vender mais caro. Então, a inflação é uma coisa que é extremamente... É um estímulo, na verdade, para quem produz, ou seja, para quem investe, que aumenta o lucro. Então, a inflação estimula o crescimento da economia. Mas aqui é uma mistura, aqui, ó, estagflação é a mistura de inflação com estagnação. Aí vira estagflação. Mas espera aí, como é que pode combinar inflação com estagnação? Porque veja, normalmente a inflação ela é um fenômeno provocado pelo consumo, pela demanda. Inflação de demanda, né? Eles chamam. Mas aqui o que aconteceu foi inflação de custos. Que isso? É como eu falei aqui, né? O petróleo está na base da nossa matriz energética mundial. Então, o petróleo é como se o petróleo estivesse na base da produção, de tudo. Né? Ora, o petróleo custa alguma coisa. Se aumenta o custo do petróleo, imediatamente esse aumento de custo ele tende a ser transportado para o preço final. Né? Só que acontece o seguinte:
Se aumenta o custo e esse custo é transferido para o preço, diminui o poder aquisitivo das pessoas. A inflação de demanda, como é que ela geralmente acontece? Uma das maneiras: aumento salarial, aumenta o poder aquisitivo de quem tem salário, compra mais, isso faz aumentar o preço. Agora aqui não. Aumenta o custo é transferido para o preço, mas não há aumento de renda da população, não há aumento de salário. Ou seja, a inflação aqui, ela provocou aumento do preço das coisas, todas, porque tudo precisa ser transportado, como eu falei, tudo precisa de plástico praticamente para empacotar, o próprio produto são feitos de plásticos e tudo mais. Então, houve um aumento da inflação. Como não aumentou a renda das pessoas, as pessoas não podiam consumir mais tanto, ou seja, e reduziu o consumo. Aumentou o preço e reduziu o consumo, simultaneamente. Inflação com redução de consumo, recessão ou estagnação. Então surge esse fenômeno aqui, consequência também. Veja que as coisas são todas, né, cumulativa aqui, a coisa vai, uma vai acontecer, é como se fosse um dominó, vai derrubando outras coisas vão acontecendo na frente, né? Não tem jeito de tornar estanque, vai só um negócio ali para ali o efeito, não tem jeito. Então olha só, o efeito foi a estagflação, né? Estagflação é estagnação, ou seja, o preço aumentou, mas as pessoas não conseguem vender. Mas se não consegue vender, tem que diminuir a produção. Então, aumenta o desemprego, perdão. Aí os empresários vão demitir para ajustar os custos da empresa. Agora aumentou o preço do petróleo, tem que diminuir o preço de alguma coisa. O lugar mais fácil é o preço dos trabalhadores que eu contrato. Então vai demitir, o salário permanece o mesmo dos que estão empregados, mas ele manda um monte para a rua, explode o desemprego. Olha só que é o efeito oposto do que está no slide anterior aqui. Ó. Olha aqui, ó. Aqui estava escrito aqui, ó, expansão do emprego e aumento da renda familiar. Agora olha para cá, isso aqui não é no imediato pós-guerra, de 45 a 73. Agora olha aqui, 73. Aumento do desemprego e achatamento do poder aquisitivo dos trabalhadores. Ué, mas achata o poder aquisitivo dos trabalhadores? Mas já não estava tendo um problema de consumo aqui? Sim, estava. Não foi por isso que os empresários aumentaram o desemprego? Mandaram muita gente embora? Foi. Mas ao mandar muita gente embora, eles não estão criando um problema maior ainda? Não é uma bola de neve esse troço? Ou seja, vai diminuir ainda mais o consumo? Exatamente. Mas Keynes já tinha falado sobre isso também. Keynes havia dito, a pior coisa que existe no período de recessão é demissão de trabalhadores. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Porque todo período de crise é período de queda de consumo. Se você manda trabalhador embora, você faz o consumo diminuir mais ainda. Então, veja, nós vamos parar aqui nesse slide hoje, gente, o nosso horário aqui, mas já projetando aí, né, o que vem na década de 80, né? Então a gente vai parar por aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário, de falar alguma coisa? Não? Só que vai ficando mais claro, né, Carlos Magno, para a gente entender até as posições e formas atuais dos países, a história explica muito, né? Tudo. A história ajuda a explicar, porque é como se ela permitisse a gente de repassar, não é? Pelos caminhos que levaram a essas situações que a gente se encontra hoje, né?
Então, a história é realmente, eu considero a história um tesouro, na verdade, nas mãos das ciências sociais, principalmente, né? Sem E não é à história, nos toa, né, tornamos quer dizer, parciais. A gente olha só uma parte mesmo da situação e tira a conclusão. Então, sem história, não tem como opinar. tem como opinar, É, mas aí a gente perde um pouco, né, o contato aí com a. Hoje teve o contato com a realidade. Hoje, por exemplo, teve uma palestra de manhã, eu me esqueci o nome aqui agora do palestrante, e ele veio falar sobre política externa no Brasil, política externa brasileira, e ele fez lá um resgate de todo o período, pelo menos, ele falou, pelo menos, eu acho que desde ali o governo dos militares, da ditadura e tal, de lá para cá, mais ou menos, ele trouxe até praticamente hoje, né? legal. E ele falou também da política externa do Bolsonaro, e eu perguntei, eu disse para ele, eu falei para ele o seguinte, uma das promessas de campanha do Bolsonaro, uma das poucas, né, porque ele não fez muita promessa, mas uma das coisas que ele havia prometido é que ele faria uma política externa não ideológica. Isso ele deixou várias vezes, ele repetia essa fala. Uma política externa não ideológica, não sei o quê, não sei o quê. E eu perguntei exatamente para o professor hoje, eu falei assim, professor, diante do que nós estamos vendo, e principalmente no campo, evidentemente, da política exterior brasileira, pelo menos nisso, professor, o senhor considera que o presidente Bolsonaro cumpriu a sua promessa? Nós temos hoje no Brasil uma política externa não ideológica, porque ele achava, né, na verdade, o Bolsonaro achava que a política externa durante os períodos petistas tinha sido uma política ideológica, né? Com aquele negócio de BRICS, né? Porque o Brasil se aproximou da Rússia, se aproximou da China, se aproximou da Índia, né? Essa história também do Brasil dá muita importância ao Mercosul, né? Isso tudo, para ele, essas coisas aí têm a ver com ideologia, né? E eu perguntei, finalmente, professor, podemos dizer que o governo hoje cumpriu, pelo menos, no campo da política externa? E ele disse, infelizmente, não, né? Porque a política externa do atual governo, ela é uma política, acima de tudo, ideológica, né? Uma política ideológica é uma política pré-concebida e excludente, né? Então, enquanto, por exemplo, nos governos do PT, o Brasil dava importância grande para a questão, por exemplo, do Mercosul, tinha o envolvimento com os BRICS, tinha envolvimento com os países africanos, chegou a realizar uma conferência África Latina, América Latina, aqui no Brasil, né, uma aproximação muito grande com o continente africano. Hoje, sinceramente, você não vou falar nessas três coisas, nem BRICS quase se eu falar, nem nas relações do Brasil com a África e nem no Mercosul, porque essas coisas são consideradas. E veja, na época do Lula, não se resumia a isso. Nós tínhamos relações com a Europa, nós tínhamos relações com os Também Estados Unidos, essas outras, normal. né? Agora, hoje, é uma política de exclusão, a ponto de, no momento da vacina, os caras dizerem que a vacina era chinesa. Com que prova que eles têm para falar um negócio desse? Sim. Né? Dizendo que não ia comprar a Coronavac, porque ela era da China e não dava para dar muita credibilidade na vacina dos chineses. Ainda levar isso como piada. Né? Então, é exatamente isso. Se você tira a história, por exemplo, você tira a base concreta das coisas, e aí você pode falar o que você quiser. Exato. Né? Então, tá bom, professor. Obrigada pela aula. Que é isso, prazer é meu. Você chegou. Deixa eu